Neste vídeo você vai saber como foi a temporada até aqui, como joga e quais as chances do Botafogo nos Estados Unidos. Este é o canal Miguel Fortunato Futebol Internacional e você está no Guia da Copa do Mundo de Clubes 2025, uma série que mostra a cada vídeo como joga um dos 32 participantes, e esse já é o vídeo de número 30, só vão restar mais 2 times depois desse para a gente destrinchar. Você quer saber como que chega o Fogão nesse grupo da morte, grupo B, como que os reforços que chegaram aí de última hora na janela de junho vão se encaixar no time? Quer chegar craque para assistir aos jogos do Botafogo a partir de domingo? Então vem comigo, deixa o seu like para que esse vídeo chegue até mais pessoas, é de graça e fortalece muito esse trabalho de pesquisa que a gente está fazendo aqui de todas as equipes que estão já nos Estados Unidos, se preparando para o Mundial. E também se inscreva no canal, você que é novo aqui. Afinal de contas, esse e muitos outros conteúdos aqui presentes e muita coisa ainda por vir sobre futebol internacional. Conto aqui com você, comigo, para a gente trocar essa ideia. Botafogo, vamos lá. Um time gigante do Brasil, né, que já teve aí muitos craques ao longo de toda a sua história, já serviu jogadores para a seleção brasileira e que, desde que voltou aí aos grandes palcos, vem aí jogando grandes competições, investindo muito, e desde que voltou à Série A, eu digo, né, com o John Textor investindo, né, esse grupo multiclubes, e o Botafogo faz parte de um deles aqui no Brasil, consegue seduzir jogadores que teriam um cenário de futebol europeu com investimento, e o Botafogo conseguiu chegar aí ao título tão sonhado da Libertadores e conseguiu ganhar seu terceiro título brasileiro. E a gente está falando do time que mais investiu no cenário sul-americano nessa janela de junho, nessa janela pré-mundial, né? Foram ao todo 145 milhões de reais investidos em reforços, trazendo uma joia do futebol argentino, o Álvaro Montoro, de apenas 18 anos, do Vélez, o Arthur Cabral, atacante que era reserva lá no Benfica, mas teve boa passagem na Europa, especialmente lá na Suíça, no Basel, e também o Joaquim Tuco Correa, jogador argentino, que era reserva na Inter de Milão, mas um jogador vice-campeão europeu, um jogador que participou, que atuou em algumas partidas pela equipe do Simone Inzaghi. Resta saber como que esse time, que perdeu seus 2 principais jogadores do doblete do ano passado, né, o Luiz Henrique e o Thiago Almada, resta saber se esses reforços em cima da hora vão conseguir suprir as carências, especialmente ofensivas, desse elenco do Botafogo e torná-lo coletivamente forte, ou se o efeito dessas contratações só vai ser visto, por exemplo, no mata-mata da Libertadores, onde o time tenta o bi. E assim, o grupo é muito difícil, né? Não vamos enganar ninguém. Então vamos lá, vamos tentar entender passo a passo como é que está o Botafogo, né? Indo para a campanha na temporada. O Fogão, ele teve uma Libertadores conturbada porque ele teve dificuldade nos jogos fora de casa, né? Ele perdeu os 2 jogos fora contra os principais adversários no grupo, Laú e Universidade do Chile, e contra o Carabobo ele conseguiu a vitória no último lance ali, no finalzinho, mas em casa ele ganhou dos seus 3 adversários. A força de jogar em casa fez a diferença. No Campeonato Brasileiro, o Botafogo está em 6º lugar, 3 vitórias nos últimos 5 jogos, 18 pontos, marcou 14 gols, sofreu 7. O Botafogo é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, que é um excelente sinal. Na Copa do Brasil também o time vai bem, e as competições do começo do ano, nem vou contar aqui, porque o Botafogo meio que abriu mão delas, né? O Botafogo se preparou para estar bem nessa parte do ano mesmo. Então, Campeonato Carioca, Recopa, Supercopa, são títulos que o Botafogo acabou nem colocando toda a sua mobilização para eles, até porque demorou para trazer o treinador. Então, o começo do ano, eu acho que nem conta quando a gente fala do Botafogo. Indo para o treinador, né, o Botafogo trouxe, depois da perda do Arthur Jorge, que foi aí o grande mentor do título da Libertadores e também do Campeonato Brasileiro, o Botafogo traz o Renato Paiva.
português de 55 anos, que trabalhou já no Brasil anteriormente no Bahia, estava no Toluca do México, trabalhou no León, né, também trabalhou muito tempo no México. O único título de expressão dele foi no Equador, foi campeão equatoriano pelo Independiente Del Valle. Né, trabalhou na categoria de base do Benfica, enfim. O que se notabiliza dele é que ele, em todos os trabalhos dele, ele teve mais vitórias que derrotas, né? Isso já é um sinal positivo. No Botafogo, até agora, em 19 jogos, 10 vitórias. Então, por enquanto, um retrospecto bacana. O time do Renato Paiva é resiliente, né? O Botafogo se notabiliza por buscar resultados na parte final do segundo tempo, no final do jogo. Então, assim, é muito do treinador português essa mentalidade do time nunca desistir, do time continuar no jogo, mesmo quando o jogo está difícil. E mesmo quando o time não está jogando bem, é se manter, ficar no jogo, é batalhar. Isso pode ser muito importante no Mundial, né? Mas assim, taticamente, o torcedor do Botafogo, ele às vezes perde um pouco a paciência com o Renato Paiva. Eu tenho alguns amigos botafoguenses que criticaram ele muito em todo esse processo, e tem algumas falhas realmente no time. É um time mais simples do que, por exemplo, o Palmeiras, no jeito de jogar que a gente falou ontem. O Palmeiras tem um pouco mais de repertório, mas ele está conseguindo levar o Botafogo adiante em todas as competições, e isso é um mérito a gente colocar. Agora, partindo para os principais jogadores de destaque, né? Não tem como não começar pelo Igor Jesus, esse jovem de 24 anos, que vai fazer a sua despedida do Botafogo no Mundial. Ele vai para o Nottingham Forest da Inglaterra, e é um jogador destro que se notabiliza muito bem pela sua mobilidade de conseguir sair da área e criar jogadas, e ser também um bom centroavante, né? Ele nem é tão alto, ele é um cara de 1,79, mas ele se posiciona muito bem. Então é um cara que consegue muitas jogadas de cabeceio pelo posicionamento, por entender onde a bola vai, por entender como que é o cruzamento dos seus companheiros. É um centroavante muito inteligente, ganhando um pouco mais de força física lá na Inglaterra. Pode ser que tenha um sucesso por lá. E é um jogador que já teve oportunidades na seleção brasileira, jogou bem no jogo contra o Chile, né? Então, é um menino de muito talento que vai fazer falta aí no Botafogo, na sequência aí dessa e das próximas temporadas, e que pode ser muito útil, principalmente por sua velocidade, por sua inteligência de jogo, para encontrar passe. Então, eu acho que o Igor Jesus, apesar de só ter 15 gols pelo Botafogo, né, ele ajuda muito, ele é fundamental no jeito de jogar. Outro jogador que eu separei aqui, sempre lembrando que os principais jogadores não são os 3 melhores, né? Até porque isso varia. São jogadores que eu acho que é importante ressaltar, que tem muita importância, né, no que a gente vai falar do jeito de jogar, né? Eu trago aqui o Alex Telles, por toda a sua experiência, né? A gente está falando de um jogador de 32 anos que já jogou no Sevilha, jogou no Galatasaray, jogou no Manchester, no Porto. Então é um cara muito importante, tanto defensiva como ofensivamente, traz experiência. O Botafogo vai enfrentar adversários que ele não está acostumado, então você tem um cara com essa vivência de futebol europeu é muito importante. É um cara que vai tentar dar, né, um equilíbrio defensivo ali pelo lado esquerdo, uma saída de bola com qualidade em jogos que o Botafogo, principalmente contra os europeus, vai ser muito pressionado, com uma pressão alta muito bem feita. Então é importante ter um jogador com qualidade de passe, né? E não é aquele cara que é um trem no corredor, mas é um cara que ajuda, que quando o Botafogo ataca em bloco, ele ajuda ali no ataque, dá um passe de qualidade, pode dar um bom cruzamento. O Botafogo sempre coloca ali bastante gente na área, então acho que é um jogador fundamental aí. E aí eu trago também um dos reforços, né? O Joaquim Correa, que é o melhor dos 3, com certeza, nesse momento, né? O Álvaro Montoro pode superar, com certeza, no futuro, mas nesse momento ele é o melhor dos 3. O Joaquim Correa, jogador experiente da Internazionale de Milão, jogador destro, que pode jogar em várias funções do meio campo, né? Ele era da Internazionale de Milão, agora pertence ao Botafogo. É um cara que, para o contexto da Europa, é um jogador mediano. No Olympique de Marselha ele era reserva, e na Inter também, mas era um jogador que entrava bastante no segundo tempo e pode ser útil de boas formas. Eu acho que para o contexto do futebol brasileiro ele vai ser um jogador muito importante. O Correia, a Inter joga como dupla, com dupla de ataque, né? Assim como o Botafogo.
E o Correia, ele estava jogando dentro dessa dupla, como um segundo atacante ali. Às vezes afundava, às vezes saía mais para buscar jogo, e ele estava jogando mais para o lado direito. O Botafogo pode querer o Correia como um jogador mais aberto, para tentar ali um cruzamento mais fechado ali pelo lado esquerdo. Você pode abrir pela direita também, na função que hoje é do Arthur, para ser um cara mais agudo, ou você pode colocar ele como segundo atacante. Aí vai depender do que o Renato Paiva vai querer. Ele joga em 3 funções no ataque, no centro e nos 2 lados. É muito versátil, né? Isso é ótimo. Mas o Correia é o seguinte, ele é um cara que ele proporciona ultrapassagens, ele protege muito bem a bola, gira rápido e tem um passe em profundidade bom. Então, se você está esperando um Correia que vai ser um jogador muito rápido, de muita velocidade, talvez você quebre um pouco a cara, mas ele proporciona ultrapassagens. Então, acho que o Renato Paiva tem que entender que jogador que ele quer que infiltre, que ultrapasse por um corredor, que o Correia pode potencializar esse jogador ou esses jogadores. Aí eu acho que ele pode decidir aonde que ele vai encaixar o Tuco Correia. Bom, agora indo aqui para o como joga, né? E tentar entender como que os reforços podem se encaixar, né? O Álvaro Montoro, que é um meio aberto pela esquerda, e o Arthur Cabral, que é um centroavante, e o Joaquim Correa, como eu disse, pode jogar na do Arthur, na do Savarino, na do Cuiabá. Aqui a gente está vendo um print de um jogo que o Botafogo jogou num 4-2-3-1, mas na maioria dos últimos jogos é um 4-4-2, né? Com o Juan Cruz jogando ali ao lado do Igor Jesus. O último jogo, Mastriani jogou. Enfim, acho que o Savarino em condição pode ser essa função, né? Mas independente, o meio acaba fundando dentro da área quando o time está com posse e vira esse 4-4-2. Eu acho assim, o Álvaro Montoro não é um jogador pronto ainda. Então eu não sei se ele já chega com a 10 jogando ali pelo lado esquerdo. E o Botafogo, ele tem o Cuiabano como um meia pela esquerda mais enfiado, até porque o Alex Telles não é um cara de tanta ultrapassagem. Então ele é um cara mais enfiado ali pela ponta, o Cuiabano, um cara mais aberto, né? Enquanto que do outro lado, como você tem o Vitinho, que é um lateral que avança e aí vira 3 zagueiros, o Vitinho pode cair tanto por dentro e o Arthur fazer o lado direito, como o Arthur cair para dentro, que é uma coisa que acontece muito, né? Já teve gol do Botafogo recente que o Arthur caiu para o lado esquerdo e ele chutou para o Juan Cruz finalizar. E aí o Vitinho pode ser esse cara da amplitude corredor pelo lado direito. Então, assim, eu acho que o Álvaro Montoro não deve começar ainda, porque se o Álvaro Montoro jogar, ele cai muito para dentro. Então você perde esse cara mais aberto pelo lado esquerdo do campo. Enquanto que do outro lado você pode ter ali, por exemplo, um Correia no lugar do Arthur, se ele quiser. O Correia pode entrar na vaga do Savarino. Vamos ver o que ele vai querer, né? Ele pode jogar já com o Arthur Cabral. Vamos ver como esses jogadores vão estar entrosados com o elenco. Ele pode começar já com o Arthur Cabral ali, junto com o Igor Jesus, 2 atacantes mais enfiados, porque o Botafogo, a jogada geralmente acaba em cruzamento na área, né? Vai triangulando pelo lado esquerdo, pelo lado direito. O Marlon Freitas é um cara que conduz a bola, que se tiver espaço inverte muito bem para o lado direito para pegar um jogador isolado, e aí o Vitinho sobe, começa a triangulação, geralmente acaba com o cruzamento de um dos 2 lados, o ataque do Botafogo, seja um cruzamento rasteiro ou uma bola aérea, né? Por isso que precisa povoar a área. Então, vamos ver qual que vai ser a estratégia do Renato Paiva. Botafogo defende num 4-4-2, né? E aí, conforme a posse do adversário vai avançando, empurrando o Botafogo para trás, o parceiro do Igor Jesus geralmente volta. Se for o Arthur Cabral, aí não vai dar para fazer isso. Aí o Igor Jesus que vai ter que voltar para preencher um pouco mais e dificultar o espaço, né? Geralmente o que acontece é o seguinte: o Botafogo está se defendendo na linha de 4, o meio aberto pelo lado, ele fecha e o zagueiro afunda. Então, principalmente pela esquerda, se o adversário está atacando pelo lado direito,
o Alex Telles afunda lá dentro da área e o Cuiabano que dá o combate. Do outro lado, a mesma coisa. Mas do outro lado, muitas vezes, até pela capacidade de marcação menor do Arthur, o Vitinho sofre mais. E o Vitinho, às vezes, ele fica no 2 contra 1 e o Botafogo tomou gols esse ano já em triangulação ali pelo lado direito e cruzamento na área. E outra coisa que acontece é que, como só tem o Gregor e o Marlon Freitas, numa triangulação rápida do adversário pelo meio, pode sobrar um jogador. E por isso, muitas vezes, o Cuiabano tenta voltar para. Quando o adversário está atacando pelo lado direito da defesa do Botafogo, o Cuiabano volta, tenta fechar, mas numa troca de passes rápida, com adversários de muito gabarito, isso pode ser o problema. Vamos ver a capacidade do Botafogo de enfrentar pressões altas, marcações altas muito bem feitas, e de resistir a posses muito longas de adversários que têm jogadores de um nível muito alto, do nível mais alto do futebol mundial atualmente, e de ser resiliente para contra-atacar, tentar aproveitar as oportunidades. A gente está falando de times que vão dar poucas oportunidades e o Botafogo vai ter que ser bastante efetivo. Bom, indo pelo que briga o Botafogo, né? Vamos lá, o grupo mais difícil para um brasileiro, sem dúvida, Seattle, Sounders, PSG, Atlético de Madrid. Estreia domingão, 11 da noite, horário de Brasília, contra o Seattle Sounders, fora de casa, na casa do Seattle Sounders, no Lumen Field, um estádio barulhento pra caramba. Apesar da dificuldade de lotar estádio, esse jogo deve estar lotado, afinal de contas é um time que leva muito torcedor no estádio e vai jogar na sua casa. O único time que vai jogar no seu estádio nesse campeonato, né? O PSG e Botafogo na quinta-feira, 22 horas, esse jogo já no Rose Bowl, na Califórnia, em Pasadena, e fecha com o Atlético de Madrid. A gente está falando de um nível muito sério de futebol, né? O jogo com o Atlético de Madrid, segunda-feira, 4 da tarde. Esse jogo do Botafogo com o Seattle, eu convido você a clicar aqui, daqui a pouco, terminando esse vídeo, no vídeo do Seattle, para você, se você quiser entender como é que joga o Seattle, tá? Mas é importante entender o seguinte, o Botafogo é melhor que o Seattle Sounders. Se eu falei de dificuldades defensivas, né, de triangulações rápidas, de bola parada, o Botafogo tomou muito gol de cabeça nesse ano, o Seattle tem mais dificuldades defensivas ainda, mas vai jogar em casa, com o apoio da torcida, muito mobilizado, e assim, o desempenho do Botafogo como mandante é maravilhoso. O Botafogo ganha quase todos os jogos na sua casa. O Botafogo é uma fortaleza jogando no Rio de Janeiro, né? Mas fora de casa foi muito ruim nessa temporada, né? Você tem a vitória com o Carabobo, que é um adversário bem fraco no sufoco, aí perdeu do Bahia, perdeu da Laú, perdeu do Estudiantes, contra o Santos acabou ganhando com um a mais, mas o Santos dominou o jogo, e a gente está falando de um Santos que não é mais um grande time no ponto de vista de topo de tabela, um time que está brigando para não cair, perdeu do Capital na Copa do Brasil, tudo bem, era um jogo que tinha uma vantagem já muito grande, mas acabou sendo derrotado, perdeu do Atlético Mineiro, perdeu do Bragantino, então assim, Botafogo não vai bem fora de casa. Então tem uma preocupação com esse jogo. O Botafogo precisa desses 3 pontos. Se o Botafogo não ganhar do Seattle, aí já era, né? Aí, se o Botafogo não ganhar domingo, esquece. Não vai classificar. Então ele precisa desses 3 pontos. Vai ser um jogo duro, um jogo difícil. O Botafogo vai ter que resistir quando o Seattle tiver a posse, né? Marcar principalmente o Husnek, que é o craque do time, o jogador eslovaco. E aí nos contra-ataques, ou então quando tiver com a posse, conseguir criar oportunidades, trabalhar ali no posicionamento ruim, na lentidão da defesa do Seattle, conseguir acelerar o jogo e aproveitar suas chances e fazer os gols. Mas vai ser um jogo duro, tá? Quanto o PSG, o Botafogo ele vai enfrentar um adversário que ele nunca enfrentou, né? Esse Botafogo recente ele nunca enfrentou um time desse nível. O Botafogo não está acostumado a enfrentar um time desse nível. O PSG está acostumado a enfrentar times do nível do Botafogo. Na Ligue 1, ele enfrenta times que vão se defender mais ou menos como o Botafogo joga. Então, é um jogo muito mais familiar para o PSG do que para o Botafogo. Então, assim, como que o Botafogo vai resistir à pressão alta do PSG, né? Se o PSG jogar com a intensidade que joga normalmente no campeonato francês, não digo nem na final da Champions, falando no dia a dia.
No Campeonato Francês, o PSG não deixa o adversário respirar com a bola, ele já rouba a bola logo na intermediária. É difícil o adversário ficar mais de 10 segundos com posse. O Botafogo vai rifar essa bola toda hora, vai tentar sair jogando nessa marcação alta que hoje é a melhor do mundo, e ele vai conseguir resistir à pressão, os momentos que o PSG tiver posse, é muita arma ofensiva. O Botafogo vai ter que ter resiliência e tentar sobreviver quando tiver sem posse, e se tiver alguma oportunidade, tentar encaixar no contra-ataque, né? Bola aérea, o Botafogo vai conseguir marcar a bola aérea do PSG. Quanto ao Atlético de Madrid, pior ainda, que é uma bola aérea ainda melhor, né? E o Atlético de Madrid é um time que tem mais humildade de... O Atlético de Madrid não tem problema nenhum em ficar lá atrás e deixar o Botafogo jogar e jogar nos contra-ataques. É um time europeu com mais humildade, ele joga como um time sul-americano, né? O Simeone vai encarar o Botafogo com a maior humildade do mundo. E o Atlético de Madrid tem um ataque com o Sorlotti, com o Griezmann, com o Julián Álvares, vamos ver qual vai ser a dupla que vai jogar. Você tem o Saulino, que é um trem pelo lado esquerdo, você tem o Rodrigo Depou, que é um cara que comanda o meio campo, o Gallagher, que é um cara que é muito bom no desarme, tem também qualidade de passe. Assim, é um nível de jogador que o Botafogo não está acostumado a enfrentar. Poderia ter tido um teste já contra o Real Madrid na final do Intercontinental, mas então o jogo contra o Pachuca foi muito em cima da hora, dificultou as chances do Botafogo em competir naquele torneio, né? Mas assim, sendo bem sincero, o óbvio é o Botafogo não se classificar. O óbvio é o Botafogo cair nesse grupo, porque os adversários Atlético de Madrid e PSG são muito fortes. Botafogo tem que torcer, na minha opinião, para ter um vencedor nesse jogo. Porque se tiver um vencedor no jogo PSG e Atlético de Madrid, o Botafogo com 5 pontos ele classifica, é matemática simples. Então, de repente, tentar ganhar do Seattle, torcer para ter um vencedor no duelo europeu e aí tentar especular 2 empates. Outro cenário que o Botafogo podia tentar se classificar se o PSG ganhar do Atlético de Madrid e o Botafogo ganhar do Seattle, e aí na outra rodada acontecer a mesma coisa, o PSG ganha do Botafogo e o Atlético ganha do Seattle, o Botafogo tentar ter um saldo melhor que o Atlético depois dessas 2 rodadas, para tentar jogar pelo empate, jogar a responsabilidade para o Atlético de Madrid no último jogo e se defender. E aí se defender, né? E o mais engraçado é o seguinte, é muito difícil para o Botafogo classificar nesse grupo. Mas se ele classificar, as oitavas de final, seja quem vier, são muito mais viáveis que a primeira fase, né? É muito louco isso. Se o Botafogo conseguir passar, o duelo de oitavas é completamente factível. Seja o Palmeiras, seja o Porto, seja o Al-Ahly. Miami acho mais difícil. É factível. Claro, vai ser difícil também, jogo duro, mas é mais factível, né? Mas é isso. Vamos ver como é que o Botafogo vai sair enfrentando 2 gigantes europeus. Vai ser muito interessante de acompanhar. É isso, gente. Esse foi o guia do Botafogo. E peço a você quer conhecer mais sobre os times que vão disputar a Copa do Mundo de Clubes? Clica na playlist que vai aparecer agora aqui, ó, vai aparecer a playlist, você clica, tem todos já os outros 29 vídeos feitos, tem lá Seattle, tem lá o Atlético de Madrid e o PSG, para você entender detalhadamente como esses times jogam. Certo? Um grande abraço e até a próxima.